teste infantil de nomeação. Estão lembrados que foi discriminação fonológica? Eu estou trabalhando o quê? Se a criança consegue diferenciar, né, o fonema. Então, eu troco um fonema para ver se ela consegue, né, discriminação fonológica, tá? O teste infantil de nomeação tem por objetivo avaliar a habilidade do indivíduo em nomear verbalmente figuras que lhes são apresentadas, uma a uma, pelo aplicador, com o recurso de um caderno de aplicação, certo? Olha só, se você for fazer um comparativo, olha como nós estamos evoluindo aqui a aplicação dos testes, certo? Na discriminação fonológica, eu quero ter uma discriminação auditiva das palavras, certo? Que diferem apenas um fonema. Por isso que é a questão da discriminação fonológica, tá? Quando você vai para o TIM, teste infantil de nomeação, o que você está fazendo? Você está colocando o quê? A habilidade do indivíduo em nomear verbalmente figuras que lhes são apresentadas, uma a uma, pelo aplicador. Olha só. O teste possibilita a avaliação da linguagem. Resultado da sua busca. O teste possibilita a avaliação da linguagem expressiva e do acesso ao sistema de memória de longo prazo, que armazena nomes dos objetos. Então, o que eu tenho aqui? Olha bem. O teste está avaliando a capacidade da utilização da memória de longo prazo, certo? Referido, correspondendo, né, à linguagem expressiva. O que significa isso? Vamos lá. Você, por exemplo, né, quando começou a aprender a ler, você fez o quê? Você precisou, né, utilizar a sua memória para gravar aquilo que foi aprendido. Então, se você olha para a letra A, você consegue conceituar a letra A. Por que eu sei o que é a letra A? Porque eu estou utilizando elementos da minha memória, né, de longa duração, certo? Então, a memória de longa duração, ela é responsável para reter, olha só, reter os elementos, né, que estão, né, na minha memória de curto prazo. Né? Então, eu estou aqui olhando para vocês, eu estou utilizando o quê? A minha memória sensorial. Então, nós temos 3 tipos de memória. Uma memória chamada sensorial, é aquilo que eu estou percebendo em um dado momento, certo? Eu pego essa memória sensorial, transformo ela em memória de curto prazo. Olha bem. Tá? Ao transformar ela em memória de curto prazo, né, eu manipulo os elementos, né? Por isso que o nome é memória de trabalho ou memória operacional, certo? Então eu começo a trabalhar os elementos no qual eu estou na memória de curto prazo. Só que acontece, parte desses elementos da memória de curto prazo, eles vão se transformar em uma memória de longo prazo. Tá? Então, se eu pergunto a vocês assim, nós vimos essa introdução lá no primeiro módulo. Se eu pergunto para vocês, qual é o primeiro brinquedo que vocês ganharam, que vocês lembram? Ou eu pergunto, qual o brinquedo, né, que você gostava mais na sua infância? Você está fazendo o quê? Você está, né, no momento que eu te pergunto isso, você está acessando, né, a memória de longo prazo, e lembre-se que memória é um processo de codificação e decodificação, né? Isso é bioquímico, tá? Esse registro, essa codificação dos elementos na nossa área de memória é bioquímica pura, certo? Então, nós vamos fazer o seguinte, né? Vamos lá e acessamos o material e decodificamos. E aí nós conseguimos dar sentido a esse material, certo? Então, quando você tem uma memória, né, ligada ao que nós chamamos de linguagem expressiva, você precisa que elementos estejam armazenados, né? Ou seja, nome de objeto. Quando você fala pente, você sabe que é um pente. Você aprendeu o que é um pente. Aí você fala, eu me lembrei, né? Isso aqui é um pente, mas falar em lembrança não é suficiente. O que significa isso? Né? O que você reteu, né, na região responsável pela memória, que é do hipocampo,
certo? Então, você reteu os elementos que compõem o pente. Ou seja, você consegue, na realidade, conceituar, definir um objeto. Então, o que nós estamos fazendo? Nós queremos ver a relação da memória de longo prazo com a linguagem expressiva do indivíduo, tá? Vamos lá. Olha, se eu estiver muito rápido, avisem, por favor. A tarefa de nomeação de figuras apresenta a vantagem de poder ser aplicada a crianças bastante jovens, a partir do momento em que a criança começa a falar. Olha só. Pois não demanda conhecimento de letras. Eu não quero conhecimento de letras. Eu quero associar, né, a linguagem expressiva à memória de longo prazo. O que vai acontecer? Né? A versão original era constituída por 124 desenhos de linha preta sobre fundo branco. A versão reduzida é essa que nós estamos aprendendo agora. A versão reduzida é composta por 60 itens, tá? Os scores atribuídos são de 1 ponto para acerto ou 0 para o erro. É o mesmo padrão que nós vamos seguir. Cada acerto eu dou 1 ponto, cada erro eu dou 0, tá? Depois eu vou fazer o somatório. Para acerto, ou 0, né, 0 para erro, sendo possível o score total de 60 pontos, certo? Então, a pontuação total não excede 60 pontos. Aqui tem exemplo do item do teste, um exemplo do item, né, do teste infantil de nomeação, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou dar as instruções para a criança, certo? O aplicador deve apresentar o caderno de aplicação ao examinando, então nós pegamos o caderninho, como eu falei a vocês, o caderno vocês devem adquirir, apesar que tem no livro, mas vocês devem adquirir com respeito aos direitos autorais, né, na editora, tá? Digo que ele deve nomear em voz alta cada figura apresentada, tá? Então, nesse caso, eu vou mostrar o elefante e ele vai nomear o elefante, certo? Então, eu preciso que ele consiga, né, correlacionar, porque a memória é isso, principalmente a memória a longo prazo, né? Então, eu vou, decodifico, trago, né, para o campo, eu decodifico que estava no campo da memória, certo? Bioquimicamente falando, e atribuo sentido, atribuo significado. Então, quando eu vejo o elemento que já está retido, então eu sei, eu digo elefante, né? Então, o processo é muito rápido, né? Você pode ter uma ideia, para você ter uma ideia. Isso acontece em frações de segundos. Entre você acessar a sua memória de longo prazo e nomear o objeto, são frações de segundos, né? Então, eu mostro o objeto e eu digo elefante. Mas, para isso, eu já acessei todos os elementos, né, e decodifiquei e atribuí significado. Olhe bem. Então, o que acontece? Né? Em seguida, o examinador deve iniciar a apresentação dos itens um a um, pelo caderno de aplicação, tá? 1 ponto para acerto e 0 para erros. Caso tenha dúvidas na pontuação, anote a resposta do sujeito na folha para registro de resposta para análise posterior. Sinônimos são aceitos como acertos, tá? Sinônimos são aceitos como acertos. Não há tempo limite para a execução do teste. Lembre-se que lá que nós aprendemos o teste de atenção para cancelamento, né? O limite do cronômetro que nós usamos era o quê? Era 1 minuto. Então, aqui eu não estou mensurando o tempo, não me interessa mensurar o tempo, tá? Então, não há limites para a execução do teste. A pontuação máxima, né, possível é 60 pontos, ou seja, não deve exceder 60 pontos. E aqui eu tenho somos, acertos, você vê como ele é simples de aplicação, e vou para a tabela normativa, certo? Então, vamos supor que eu estou avaliando uma criança que tem 11 anos de idade, certo? 11 anos de idade. Então, vamos supor que eu só tenho 60 pontos no total, ela só acertou 20. Então, com 11 anos e acertou 20, eu tenho, né, uma pontuação padrão de 20. Está muito abaixo, né? Ou seja, não é aceitável, né? Então, significa que existe alguma coisa
muito pontual. Apesar que nesse tempo que estou dando é só ilustrativo, certo? Mas, por exemplo, se eu pegar uma criança de 4 anos de idade e ela acertar 3 questões, ela vai estar com 103. 103, aqui, ó, ela está na média, ou seja, está aceitável. Então, o que eu estou analisando? A correlação entre memória de longo prazo e linguagem expressiva. Eu vou olhar para o objeto e vou nomear. Teste infantil de nomeação. Então, eu estou usando os recursos cognitivos, tanto para a retenção dos elementos que ela precisou numa memória de longo prazo, como decodificar esses elementos e transformar em linguagem. Tudo bem? Dúvidas? Viu como é simples? Viu como é simples? Bom, tá aqui, ó. Essa aqui é a relação dos 60 itens que compõem o teste, tá? Todos os itens tem aqui, essa é a sua folha. Então, o que vai acontecer? Você vai marcar, dando a pontuação para a criança, certo? Tá aqui. Lembre-se que sinônimos são aceitos, tá? Vamos lá, instrução. Você verá algumas figuras e deverá fazer, dizer o nome de cada uma delas, tá? 1 ponto para cada acerto. Então, aqui está, ó, teste. Eu vou mostrando item a ele, e ele vai nomeando, certo? Leão, coração, tá? Alterações precoces na linguagem oral podem estar relacionadas a problemas posteriores durante a alfabetização. O que significa isso? Que, a partir do momento que começa a haver alterações na linguagem oral da criança, isso pode ter prejuízos para a alfabetização, gerando o quê? Aquilo que nós estudamos de manhã, distúrbios da aprendizagem. Então, o que eu estou verificando aqui? Se há ou não possibilidade, se há indícios de a criança não conseguir utilizar a memória a longo prazo e a sua linguagem expressiva. Sabendo, novamente, a questão de você respeitar a tabela normativa, certo? A tabela normativa para esse teste está incompleta. Isso aqui é só um exemplo, tá, gente? A tabela que está aqui no slide está incompleta. Ainda tem a parte de baixo, o resto da pontuação. Lembre-se que vem até 60 pontos, tá? E até 14 anos. Aqui nós não temos, do 13 14 não está presente aqui. Não está porque eu não coloquei. Mas a tabela continua, tá?